bom dia, prezados irmãos e irmãs. Eu ia pedir neste momento que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em Isaías 44, versículos 6 a 8. E diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem é como eu, feito perdições desde que estabeleci o mais antigo povo, que declare e os ponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Que nós possamos lembrar-nos sempre que nós somos o povo de Deus e que Ele estará sempre connosco. Vamos entoar o hino número 10, Louvemos ao Rei. Nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, quão gratos estamos, Senhor, porque nos trouxeste à tua casa esta manhã. Permita, ó Pai, que a presença de cada um aqui neste local seja em tudo para te louvar, para te bendizer e a disposição para te servir e amar. Ajuda-nos a ter a consciência no lugar em que nos encontramos e que devemos toda a reverência e respeito diante de Ti. Neste momento, ó Pai, te quero suplicar por esta igreja, por cada moderador, pela lição da Escola Sabatina, Senhor, que possamos ter a consciência quem eu sou e quem Tu és, Senhor. E que essa diferença aumente cada vez mais. E não nos comparemos, Senhor, ao que Tu és, o Criador e Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos a estar atentos, Senhor, a todas as coisas, para que possamos ser almas salvas para o Teu reino e não apenas religiosos que estamos passando por uma igreja. Salva-nos por Tua infinita misericórdia, cuida das visitas,
cuida de todos que têm responsabilidades durante esta hora. Nós te imploramos e nos entregamos nas tuas santas mãos, no santo nome de Jesus. Amém. Eu ia só pedir a vossa atenção para um pequeno vídeo que eu vos trouxe hoje. Ele é só um excerto daquilo que o vídeo realmente é. Eu aconselho a todos, quem puder, ver o vídeo na totalidade, na íntegra, mas para já fiquem só com este pequeno excerto, que depois, entretanto, já falamos mais um bocadinho sobre isso. Oh my God. Sembra che gli dica prendimi, che tanto non c'è più la mia mamma. Is anyone taking a video? I'm taking. Done. No. There's another lion coming. Eu sinceramente, vocês quando virem o vídeo todo vão perceber o que é que depois eventualmente poderá ter acontecido. Eu aqui há uns dias atrás, no início desta semana, tinha como intuito passar os 5 minutos e não sabia o que é que havia de falar. Entretanto, já tinha visto este vídeo, entretanto também comecei a ler um bocadinho do Grande Conflito e cheguei ao capítulo 30, que se quem já leu sabe o que é que fala. Fala sobre a guerra entre o homem e Satanás. Vocês puderam ver, o pequeno Gnu estava ali todo entretido, a dar turras, não é? Mas aquilo não era para brincadeiras. Aquilo a qualquer momento o leão meteu-lhe a pata, levou para onde ele quis, ferrou-lhe. Vocês vão ver mais à frente que ele vai pegar no Gnu e faz dele o que quer. Portanto, vocês sabem, e veio-me à mente aquele versículo que é em 1 de Pedro 5,8. E o que é que diz? Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário... Podes? Exatamente. Sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em redor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Neste mesmo capítulo é-nos feita 2 perguntas, que estão aí projetadas, que diz assim: porque não encontra ele, Satanás, maior resistência? Porque são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? E agora eu vou passar a ler aí um conjunto de 5 slides, que eu tirei alguns certos de lá, que isto é assustador. Nós muitas das vezes temos a percepção de que as coisas estão sempre tudo muito bem, está tudo muito bonito, guerreamos uns com os outros, temos problemas, muitas das vezes pensamos que nós somos as vítimas. Vamos acompanhar um bocadinho então, o que diz os... Isto é Helena White que fala, portanto não sou eu, vocês podem confirmar, no capítulo 30. E diz assim: o pecado não lhes é repelente e aborrecível como era a seu mestre. Não o enfrentam como o fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram no grandíssimo mal e malignidade do pecado e estão cegos, tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. E depois fala mais. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito do seu poder
e maldade, e da grande extensão da sua luta contra Cristo e contra a sua Igreja, multidões estão iludidas neste ponto. Eu pus aqui esta parte a negrito. Todas as partes que estão a negrito são partes que a mim me sobressaíram e que a mim me chamaram a atenção. E diz assim: não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que, com planos bem elaborados e hábeis artifícios, está em guerra contra Cristo para impedir a salvação das almas. Reparem, aqui um parênteses. Vocês já viram que ele domina a mente dos anjos maus? Se ele domina a mente dos anjos maus, o que é que nós somos perante os anjos? Não somos nada. Se ele domina a mente dos anjos maus, quanto mais a nossa, quanto mais a minha. Portanto, estejamos atentos. E depois diz mais: entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto, talvez, uma menção ocasional do púlpito, portanto, daqui. Não tomam em consideração as evidências da sua atividade e êxitos contínuos, negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis, parecem ignorar a sua própria existência. Reparem que muitas das vezes nós andamos aqui como se Satanás não existisse. Passamos ao lado, um pouco. Só faltam 2. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento. Depois diz assim: intromete-se em cada compartimento do lar, em toda a rua das nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda a parte a alma e o corpo dos homens, mulher e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidades, contenda, sedição, assassino. O mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado e elas devessem existir. Oh, foi a vontade do Senhor. Ai, que desgraça, olha, foi a vontade do Senhor. O Senhor quis assim? Não, meus irmãos, o Senhor não quer assim. O Senhor, muitas das vezes, o que é que Ele faz? Ele conserta. Eu, esta noite, quando pensava nisto, lembrei-me: o Senhor é um mecânico, é um sapateiro que vai consertar aquilo que está mal. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estragamos, Deus vem atrás e conserta. Depois, para terminar, diz assim: Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornaram possível vencer. Cristo dará força a todos os que a busquem. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Sem o nosso consentimento, nós não podemos ser vencidos por Satanás. Então, é só uma pergunta: será que nós estamos a consentir? O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não o avilimento. Ele não nos pode tornar maus. Nós só somos maus se quisermos. É opcional. Nós temos um grande poder, que é o poder da decisão. Ou somos bons, ou somos maus. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado de Satanás. Irmão, eu agora podia também falar, mas não tenho muito mais tempo, podia falar do que é que nós temos que fazer, mas toda a gente sabe o que é que nós temos que fazer. Toda a gente sabe. Nós sabemos o que é que temos que fazer. É estar mais perto de Cristo. Portanto, essa parte eu vou deixar para vocês. Eu acho que eu só trouxe isto. Leiam o capítulo 30, que é importante. Tem lá muitas outras coisas, formas de nós nos defendermos. Mas eu acho que era importante nós pensarmos um bocadinho nisto. Quando nós falarmos de Satanás, eu já ouvi expressões de dizer: não vamos dar muita importância a ele, porque ele... Não, vamos dar muita importância, porque ele dá-nos muita importância a nós. Nós somos muito importantes para ele, mas somos mais importantes para Cristo. Gonçalo. Irmãos, chegou agora os momentos da lição em classes. Vamos poder partilhar um bocadinho daquilo que aprendemos ao longo da semana, o que estudamos com a lição número 4, e pedimos aos monitores que possam terminar às 11 menos um quarto. Uma boa lição para todos.
é um privilégio para mim partilhar convosco a lição desta semana. Muito obrigada por estarem aí desse lado. Tenho pena que não possamos interagir uns com os outros, mas espero que seja proveitoso para vocês o estudo desta lição, como foi para mim durante esta semana. Quero-vos também desejar um feliz sábado, onde estejam, e que sintam a paz e o amor de Jesus convosco. Antes de iniciarmos o estudo da lição, vou então orar convosco. Querido Deus e bom Pai, gratas estamos, Senhor, por mais esta semana que Tu nos deste e também por este santo dia de sábado que chegou. Que Tu possas, querido Deus, ser com cada um de nós, que possas abençoar os nossos lares, que possas ser com os nossos queridos que estão doentes, que possas, Senhor, também abençoar o estudo desta lição. Que possamos ouvir a Tua voz, a falar ao nosso coração e a pôr em prática os Teus ensinamentos. Suplico que nos dês da Tua sabedoria, em nome e por amor de Jesus. Amém. Para aqueles que estudaram a lição desta semana, portanto, sabem que nós hoje vamos falar sobre a sabedoria divina. Aliás, o tema da sabedoria tem vindo a ser estudado desde o início deste trimestre. Então hoje vamos falar sobre a sabedoria divina. Vamos estudar o capítulo 8 e também uma parte do capítulo 9 de Provérbios. Podemos então afirmar que não existe sabedoria fora de Deus, ou seja, Deus é a própria sabedoria e é Ele quem nos dá a sabedoria. É erróneo pensarmos que a sabedoria já está em nós e que cada um de nós consegue, portanto, ganhar essa sabedoria. Há aqui uma diferença, irmãos, entre sabedoria e inteligência. Portanto, a sabedoria é aquela força que Deus nos dá, força entre aspas, que Deus nos dá para nós sabermos quais são realmente as melhores atitudes a tomarmos na nossa vida. E Provérbios é um livro que nos fala sobre o dia a dia, certo? E então não poderia deixar de falar sobre a sabedoria. E neste caso sobre a sabedoria divina. Esta sabedoria divina existe em Deus e é a fonte e o fundamento de toda a verdade. Na sociedade ocidental nós ouvimos frases um pouco absurdas e uma delas foi uma que Nietzsche, um filósofo, disse um dia, que a verdade absoluta não existe. Ora, ao fazer esta afirmação, a dizer que a verdade absoluta não existe, é como dizer que Deus não existe. A verdade absoluta, sim, existe, está em Deus e está também na palavra de Deus. A verdade absoluta existe e é por isso que todos nós podemos pensar de forma igual. Podemos basear-nos na mesma verdade. É como se fosse o nosso porto seguro. Quando se diz que a verdade absoluta não existe, então quer dizer que eu posso ter uma forma de pensar sobre determinado assunto e cada um de nós, cada um de vocês pode também pensar de uma forma muito pessoal. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz-nos realmente que há uma verdade absoluta e isso vem no capítulo 8. Vamos então ler Provérbios 8, versículos 10 a 11. Gostaria que vocês aí em casa também abrissem a vossa Bíblia e pudessem acompanhar-me na leitura. Portanto, Provérbios 8, 10 a 11. Diz assim: aceitai a minha correção e não a prata. É o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar a ela. Então, o que é que a Bíblia nos diz? O que é que Salomão nos diz? Que a sabedoria é uma riqueza preciosa. Quem a tem é realmente uma pessoa com pode ter muita felicidade na vida, porque a sabedoria o vai ajudar a tomar as melhores decisões na sua vida. Quero também que leiam comigo Provérbio 23, 23. E diz: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade fui ungida. Quem é que foi ungida? Aqui Salomão refere-se precisamente à sabedoria. É a sabedoria que está a falar aqui. E, irmãos, esta sabedoria é nem mais nem menos do que Jesus.
É Jesus que nos fala aqui. Diz também, no versículo 22, que é também o versório da nossa lição: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Me possuiu. Este me refere-se a quem? À sabedoria, a Jesus, a Deus. Então, qual é o preço que eu tenho que pagar para ter a sabedoria? É nada mais, nada menos do que ler a palavra de Deus. É através da leitura e do estudo da palavra de Deus que eu consigo obter esta sabedoria divina. Esta sabedoria divina é tão importante que deve chegar a todas as pessoas. Por isso temos que dar graças a Deus também pelas novas tecnologias, como esta que estamos a utilizar neste momento, que podemos realmente transmitir a palavra de Deus para todos os cantos do nosso planeta, do mundo. Resumindo o capítulo 8, nos versículos 2 a 3, nós podemos ver que a sabedoria está nos negócios bem feitos. Como disse há pouco, Provérbios fala-nos do dia-a-dia. E Provérbios 8 fala-nos precisamente no capítulo 2 a 3 sobre a sabedoria estar nos nossos negócios bem feitos. No versículo 5 diz-nos que está acessível a todas as pessoas. No versículo 24 diz-nos que está à nossa disposição. No versículo 22 diz-nos que a sabedoria já estava na criação. Então, se a sabedoria já estava na criação, o que é que isto nos quer dizer? Que a sabedoria existe desde sempre, que não é uma coisa nova. A sabedoria existe desde a criação. Se a sabedoria existe desde a criação, então vem-nos confirmar que a sabedoria está em Deus, exatamente. Que a sabedoria está na Trindade. Que a sabedoria também está em Jesus. Nós vamos ver agora o versículo 7 a 9, que nos diz o seguinte: porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Queria agora que os irmãos lessem também, em paralelo, Deuteronômio 32:4. E o que é que nos diz? Diz-nos que Ele quem? Deus é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Então, podemos concluir que Deus é a sabedoria e Deus é também esta verdade absoluta de que nos fala a lição. Em Provérbios 8, 15, 16, diz-nos que por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. O que é que estes versículos nos dizem? Dizem precisamente que para além de Deus estar desde o início, da verdade estar desde o início, da sabedoria estar desde o início, é Deus que governa a história, é Deus que governa o mundo. Deus controla toda a história. A sabedoria de Deus tem características do próprio Deus. Vejamos, ela está, como eu já referi, desde o início como Deus, e ela é eterna como Deus. E a sabedoria é verdadeira, é uma verdade absoluta, precisamente como Deus. Portanto, digamos que a sabedoria está em pé de igualdade com Deus e tem também os mesmos atributos que Deus. Como referimos há pouco, a sabedoria aparece não como um conceito, mas é personificada. E é personificada precisamente em Deus, em Jesus. Portanto, carrega as características de Deus. Para além de Deus controlar toda a história, Ele está, como eu referi há pouco, na origem de toda a história. Agora eu faço-vos uma pergunta. Será que Deus, a sabedoria, a verdade absoluta, Jesus, só estiveram presentes no início do mundo? Estou a dar tempo para vocês refletirem. Será que só existiram a partir
do momento em que tudo foi materializado? Irmãos, a Bíblia diz-nos que Deus já existia antes do início. A sabedoria já estava com Deus antes do início, antes da criação. Ora, o mundo defende a ideia do materialismo, do naturalismo, ou seja, tudo o que existe no mundo é físico. Mas a Bíblia defende precisamente o contrário, que já existia Deus antes do início do mundo. Por isso Deus criou todos os universos e criou também o nosso mundo. Já existiam coisas, entre aspas, antes do materialismo. Deus e a sabedoria sempre existiram e coexistiram. Isso é magnífico para nós, irmãos, sabermos isso. Sabermos que temos um Deus que está para além de tudo, para além de todos os universos, para além de todos os cosmos. É magnífico sabermos que temos um Deus poderoso, um Deus que é nosso Criador, mantenedor e também nosso Salvador. O versículo 22 ao 31, nós vamos encontrar referências precisamente a 3 palavras que vêm em Gênesis e vêm precisamente pela mesma ordem. Ou seja, a palavra céus, água e terra. Vamos ver então que aqui em Provérbios está-nos a falar sobre a criação. A criação onde esteve Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas como é que nós podemos afirmar que Jesus também esteve presente na criação? Gostaria que lessem comigo um texto da Ellen White que vem precisamente no final desta lição e que nos diz o seguinte. É, portanto, na lição de sexta-feira, diz assim: o soberano do universo não estava só na sua obra de beneficência, tinha um companheiro. Portanto, o soberano do universo, Deus, tinha então um companheiro. Quem seria este companheiro? Um cooperador que podia apreciar os seus objetivos e participar da sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. E diz assim João 1:1-2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um na natureza, caráter e propósito, o único ser que poderia ter acesso a todos os conselhos e planos de Deus. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. Jesus declara a respeito de si mesmo. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Irmãos, aparece-nos aqui a palavra folgando. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir ao dicionário ver realmente o que é que quer dizer a palavra folgar. A palavra folgar quer dizer divertir-se, brincar, refriar. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fizeram tudo de uma forma muito séria. Imaginem Deus a criar a girafa, por exemplo. Será que Jesus e o Pai não se riram? Irmãos, às vezes eu encontro vídeos na net e fotografias sobre animais que eu só posso acreditar que realmente nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós nos divertimos ao vê-los, Deus muito mais se divertiu ao criá-los. Há peixes lindíssimos e com caras estranhíssimas no fundo do mar e que uma pessoa fica a olhar para aqueles seres e diz: realmente Deus é muito criativo. Deus tem uma imaginação que nenhum de nós algum dia pensaria criar um animal daqueles. Vejam a beleza das borboletas. Irmãos, eu acredito sinceramente, e pelo que nos diz a Bíblia, que Deus é um Deus que se ri com as nossas brincadeiras. Quando são brincadeiras sábias, óbvio, não é? Que Jesus se diverte connosco e que os seus anjos também sorriem como nós sorrimos. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então quer dizer que o sorriso vem de Deus, que a nossa alegria vem de Deus.
Em João 1,14, portanto, diz-nos também que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quem é este Verbo? No início estava o Verbo. Este Verbo é Jesus. Em Gênesis 1, então, nós podemos pôr-nos a pergunta, quando diz no princípio, quem era este princípio? Em Gênesis 1, era Jesus. E em Provérbios 8, quem é a sabedoria que também estava no princípio? É Jesus. E quem é esta verdade absoluta que também estava no princípio? Jesus. Então podemos afirmar sem medo que Jesus estava na criação. Meus queridos, quando nós pomos em causa a criação, nós estamos também a pôr em causa todo o plano da redenção. Porque Jesus esteve na criação, porque houve o pecado, Deus já tinha um plano B. E esse plano B era precisamente o plano da salvação, o plano da redenção. Quando os homens põem em causa a criação, estão a pôr em causa o sábado, como nós sabemos, que foi o auge do terminar da criação, foi o dia que Deus separou para que nós pudéssemos apreciar toda a sua obra e estar com Ele e com os nossos queridos, e estamos também a pôr em causa todo o plano da criação. Não é esse o grande objetivo do inimigo? Que ponhamos em causa estas duas grandes verdades absolutas? Mas nós, como crentes cristãos, sabemos que temos que viver esta verdade absoluta, que devemos viver Jesus na nossa vida, diariamente. O que é religião? O que é ser cristão? É eu ir ao sábado, é eu ir ao sábado à igreja, guardar o sábado, estar ali prontinho com a minha família. É viver apenas o sábado e a terça-feira? É isso que é religião? É isso que é ser cristão? Óbvio que vocês concordam comigo que não. Ser cristão é precisamente viver esta verdade absoluta que é Jesus diariamente nas nossas vidas. E é também partilhá-la com todos os que estão à nossa volta. Porque senão não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade que serve para todos. E esta verdade absoluta que é Jesus, como eu referi no início, é o nosso porto seguro. É realmente com Jesus que nós nos sentimos em paz e que nós temos e ganhamos a força necessária para vencer todas as dificuldades que nós encontramos diariamente. Queridos irmãos, quero ainda dizer-vos que é na Bíblia que nós encontramos esta força, é na Bíblia que nós encontramos esta verdade absoluta. Gostaria de partilhar convosco ainda um pensamento. Qual é a chave da sabedoria? A chave da sabedoria é precisamente a humildade. Diz-nos na Bíblia, em Provérbios 9:9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Quando entendemos que a sabedoria vem de Deus e tem o melhor para cada um de nós, então nós seremos ignorantes se não a pusermos em prática na nossa vida. Devemos diariamente buscar esta sabedoria e crescer espiritualmente. Devemos cada dia fazer o esforço para falar pelo menos a uma pessoa desta sabedoria, desta verdade absoluta que é Jesus. Queridos irmãos, vou-vos deixar uma frase de Jesus que não nos devemos esquecer. Jesus disse-nos um dia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja qual for o nosso peso nesta terra, as nossas tristezas, com Deus tudo se torna mais leve. Nós, cristãos, temos um grande benefício em relação às outras pessoas que não creem em Deus. Nós sabemos que temos um Deus. Nós sabemos que temos um início e um fim. Sabemos para onde vamos. E o destino, qual é, irmãos? É a vida eterna. De quem depende estar com Jesus na vida eterna? De si? A minha vida eterna? Não, depende de mim. E a sua vida eterna depende de si. Depende da nossa relação diária com Deus. Querido irmão, que durante esta semana possa fazer desta verdade absoluta que é Jesus o seu melhor amigo.
e que, irmão, não ande com Jesus apenas. Viva Jesus em cada dia desta semana. Bem-aja.
Aos monitores que terminassem a lição. Prezados irmãos, gostaria só de fazer duas pequenas observações, em especial aos monitores. Os irmãos sabem que o sucesso da Escola Sabatina é a lição. E para nós é muito importante, digamos que na parte da lição, não só os dinamizadores, como os irmãos tirem o maior proveito possível da lição. Mas para isso precisamos, e não são regras, mas nós gostaríamos que quando o monitor não pudesse, porque ou ficou doente, ou surgiu algum imprevisto, que tentasse avisar a direção da Escola Sabatina. Por vezes temos classes, ainda hoje houve classes que não vieram os dois monitores. É um bocado desagradável, porque depois temos que, nós não podemos estar em todo lado da direção, temos que depois juntar classes, e por vezes não se consegue tirar o melhor proveito possível. Pediria aos monitores, tenho os contactos de direção, se surgir algum imprevisto, pode acontecer, por favor avisem que não vão estar presentes no sábado, para nós tomarmos providências nessa classe, não haver falha do monitor. Pedia ao Toninho se poderia chegar aqui à frente. Muito bom dia a todos os irmãos e jovens. A minha presença aqui vem da parte de Evangelismo e Ministério Pessoal. E nós temos um convite para lançar à Igreja. Nós já fizemos aqui à frente, portanto, o plano anual, e vou pedir, ok, obrigado, o plano anual do que é que nós nos propomos a fazer enquanto Igreja. Nós, Igreja, não só direção. Vamos falar, aquilo que eu vou falar é apenas da formação. No dia 30, sexta-feira, dia 31, sábado e domingo, nós preparamos juntamente com o pastor, é ele que vai fazer esta formação para evangelismo, onde convidamos desde já, os jovens já estão convidados porque nós falamos com, neste caso, a direção do Clube dos Desbravadores, onde vamos fazer em parceria a parte de sexta-feira, que é o pastor que vai fazer. No sábado de manhã o pastor também estará aqui, onde no culto vai ser também a mensagem sobre evangelismo. É uma sequência, é uma sequência em que vai ser sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, às 15 horas, portanto, da parte da tarde, no horário das 15 às 16h30 e depois no domingo de manhã das 10 ao meio-dia. Portanto, pedimos a todos que queiram estar presentes, que façam a inscrição. Nós precisamos de saber quantos é que vão querer fazer esta formação. É importante para todos os líderes, neste caso,
e aproveitando o que o Lino disse, a todos os dinamizadores, é importante, porque depois também temos aqui outros programas, como, por exemplo, as saídas missionárias, como os pequenos grupos que já foi instalado no ano passado, queremos dar continuidade, e vou deixar apenas algumas palavras para nós refletirmos, irmãos. Evangelismo é aquilo que Deus nos chama a cada um de nós, por isso eu comecei a dizer que é para a igreja toda. E temos que refletir em algumas palavras. Os momentos que nós vivemos são momentos sagrados. Cada vez mais nós necessitamos de nos envolver. Digo, envolver, porque é a única coisa que Deus nos pede, é envolvimento. Quando nós estamos envolvidos, Ele vai nos dar sabedoria, seja dentro de nossa casa, seja ao lado no nosso local de trabalho, seja na rua, a forma como Ele acha que será melhor para nós crescermos. E vejam o que é que diz em Obreiros Evangélicos, na página 64. O ministério não é lugar para preguiçosos. Depois podemos ir ao dicionário ver o que é preguiça. Deus tem de ser bem provado para o seu ministério. Não serão indolentes, mas como expositores da sua palavra, desenvolverão a máxima energia para serem fiéis. Nunca devemos o quê? Deixar de aprender. E aqui às vezes nós temos algumas lacunas. Achamos que uma vez aprendemos e uma vez para sempre. O que é verdade é que o processo de aprendizagem é simultâneo à desaprendizagem. Nós aprendemos todos os dias e desaprendemos. É assim que a mente funciona. O nosso cérebro é mesmo assim, é um defeito de fabrico. E por isso temos que estar constantemente. Por isso a escola sabatina, não é? Por isso a escola sabatina todas as semanas. E às vezes repetimos as lições de X a X tempo e quando vamos ver, nós já falámos disto, mas eu não me lembro. É mesmo assim que o cérebro funciona. Mas temos hoje em dia, agora para os jovens, não é? Porque às vezes pensamos que é só para os adultos. Temos hoje em dia um exército de jovens, e é verdade. Nesta igreja nós temos um exército de jovens. E por isso o apelo para os jovens também, podemos fazer muito mais se devidamente dirigidos e, o que é que diz a seguir? Animados. Deus não quer que a gente ande aqui triste. Epá, eu tenho que ir fazer evangelismo. Não. Temos de estar animados. Mas para isso temos que nos envolver. Mais, queremos que os nossos filhos acreditem na verdade e queremos que eles sejam abençoados por Deus. Queremos que eles tomem parte dos planos bem organizados para auxiliar outros jovens. E depois iremos falar também desta organização. O que é que nós queremos fazer com os próprios jovens? Mas isso depois dirigimos-nos a eles. Depois que todos sejam tão bem preparados que possam representar devidamente a verdade, dando a razão à esperança que há neles e honrando a Deus de qualquer ramo da obra na qual se achem aptos para trabalhar. Este é o apelo, irmãos. Portanto, que possamos nos inscrever, que possamos nos envolver, que deixemos que Deus atue através de nós. Porque aquilo que queremos fazer nesta formação de início de ano é que nós estejamos todos bem preparados, porque surge alguém no nosso trabalho e nós sabemos que todos os dias as pessoas têm necessidade de falar. Todos os dias, quer os outros, quer nós, temos necessidade também de... Digam, que necessidades nós temos? De segurança, de uma palavra amiga, de um sorriso, de algo que nos traga motivação para continuarmos a viver. E sabemos que nós temos estas ferramentas e precisamos de levar aos outros a mesma esperança, e já não digo só esperança, mas a certeza de que Cristo brevemente vai voltar. Obrigado pela vossa atenção e até já. Esta a porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei, ele comigo. Apocalipse 3:20. Behold, behold, I stand at
knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Bom sábado, irmãos. Mais uma vez estou aqui para vos falar acerca do livro missionário. Irmãos, o prazo para recebermos os vossos pedidos termina no próximo sábado. Durante o dia de hoje, durante a semana, mas no sábado termina. Irmãos, todos nós sabemos qual é o objetivo do livro missionário. É um objetivo que engloba não apenas o nosso país, não apenas a Europa, mas é uma campanha a nível mundial em que a Igreja tem a oportunidade de evangelizar através daquele livro que vocês receberam, em que nos fala sobre a reforma da saúde. Irmãos, estamos à vossa disposição e termina precisamente no próximo sábado. Portanto, se pretendem fazer os pedidos para que na saída missionária em abril, urge fazerem as vossas entregas. Deixo-vos com o segundo vídeo sobre, portanto, o livro missionário. E obrigado e à vossa disposição. What can look like a tasty meal is, in fact, often made by the enemy of God to destroy our health. It's easy to forget how big an issue our health is. Sometimes we don't take it as seriously as we should. Sometimes the act of feeding ourselves overtakes the act of nourishment. But we must not be ignorant. We must learn how to look after ourselves. Many children of God are deceived when they should be more attentive. Our minds become clouded when they need to be clear. If we let our enemy blind us, he'll easily win the war he's waging. But we have a good Father. He has already shown the way for us. Therefore, when we find the way, we must show it to our brothers. Being messengers of health is part of our belief and mission.
Agora sim, peço desculpa para um bocadinho. Então temos no cestinho das ofertas 100 euros por bênçãos recebidas e temos também 50 euros por dom de aniversário. Queremos também agradecer à Ana pela musiquinha que nos trouxe, muito obrigada. E vamos finalizar a Escola Sabatina com o hino número 5. Sabatina, bom Pai, que realmente nós possamos ter tirado daqui a sabedoria, bom Pai, o amor que tens para cada um de nós. Abençoa os doentes, bom Pai, os fracos na fé, que realmente lhes possas inspirar os seus corações com o teu amor. Queria que continuasses a abençoar o culto que se vai seguir, bom Pai, que realmente possas inspirar o seu pregador, para que realmente nós possamos sair cada vez mais enriquecidos com o amor que tu tens para cada um de nós. Os dois favores que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém.